as pessoas ficam muito na dúvida se a dieta vegana, ela dá conta da ingesta de proteína que uma pessoa tem que ter. E aí, principalmente, pessoas que treinam, né? Vamos ficar nesse âmbito aí de uma pessoa fisicamente ativa e talvez até extrapolar para um atleta de alto rendimento. O que se tem de estudo hoje em dia que embase isso? A dieta dá conta, a diferença de tipos de proteína. A proteína animal é melhor por isso, vegetal é melhor por isso? Tem bastante estudo, mas de naturezas distintas, né? Você tem muito estudo agudo, estudo de mecanismo, de fisiologia da nutrição, e você tem poucos estudos clínicos, dentre eles um que a gente acabou de publicar, então fica fácil de eu falar nesse sentido. Então a gente está falando aqui da proteína, da síntese proteica e tal, e para quem é menos experimentado nesse assunto, a regulação da massa muscular se dá pelo que a gente chama de balanço proteico, tá? Que seria a diferença entre síntese e degradação proteica ao longo do dia. Se você tem mais síntese que degradação, você tem balanço proteico positivo no fim do dia. Se for o contrário, negativo, se eles se equivalerem, obviamente, esse balanço proteico é neutro. Se você mantiver isso em caráter crônico, você vai ganhar, perder ou manter massa muscular. O que estimula a síntese proteica? Exercício e o consumo de proteínas. Tá? Esse consumo de proteínas agudo numa refeição tem como limite esses valores que a gente já falou, algo entre 20 e 40 gramas. Se você quiser usar por peso corporal, 0,4 gramas por quilo de peso corporal. Legal. Que eu vou anotar Eu até sabia que você anotou. Te conheço. Quando você compara proteína por proteína, proteínas de origem animal com proteína de origem vegetal, você está comparando proteínas que têm perfis de aminoácidos distintos. Em particular, os aminoácidos ditos essenciais. Entre eles, a leucina, que é um aminoácido chave nesse processo de estimulação da síntese proteica. Muito bem, se eu tenho proteínas de origem animal e de origem vegetal que têm perfis de aminoácidos distintos, e tem quantidades de leucina também distintas, o que eu espero encontrar e o que eu encontro é capacidades de elevar essa síntese proteica em caráter agudo também distintas. Tá? Daí surgiu o entendimento ou a conjectura de que proteínas vegetais são menos ou têm um potencial anabólico menor do que proteínas de origem animal. Portanto, a conjectura mais avançada ainda. Indivíduos que se alimentam exclusivamente de fontes vegetais das suas proteínas vão ter um ganho de massa muscular menor do que aqueles que se alimentam de fontes animais. Faz sentido isso? Opa! Por essa lógica, sim. Beleza. Mas isso são conjecturas baseadas nesses estudos agudos. Então o que a gente fez, e foi o primeiro estudo a fazer isso, foi o seguinte: então tá. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar indivíduos que se alimentam exclusivamente de fontes vegetais, veganos, né? Usando o vegano como modelo, e vamos comparar esses caras com onívoros, que se alimentam de dieta mista normal, animais e vegetais. Só que a gente quer fazer uma comparação numa situação de consumo ideal de proteína. Todo mundo tem que consumir o que precisa. E aí a gente sabe da literatura que é 1,6 como breaking point dessa curva, né? Acima de 1,6 teoricamente você não teria benefício adicional. 1,6 gramas por quilo de peso por dia. Pra ficar fácil, 160 gramas. Pra mim é fácil. Ele é ótimo, ele é o padrão ouro. Então vamos pegar um monte de Conrado, tudo clone aqui, só que tem metade vegano, metade onívoro. Todo mundo precisa comer 160 gramas, certo? Só que uma metade só vegetal, a outra metade mista. Beleza. Como é que a gente fez isso? A gente avaliou veganos e onívoros que tinham perfis similares para características elementares, né? Peso, idade, não sei o quê, força muscular de base, experiência com exercício, etc. Eles eram fisicamente ativos, Fisicamente não ativos. atletas. Não, fisicamente ativos. E avaliamos muito bem a dieta desses caras para ter traçar um perfil muito
fidedigno do que eles comiam, porque isso varia. Obviamente ninguém come a mesma coisa todo dia. Isso varia. E a gente queria entender muito bem qual era essa variação. Porque o que a gente queria fazer era o seguinte, pegar os Conrados que eram veganos, entender qual era essa variação e para cada um deles saber quanto a gente precisava dar a mais para chegar no 1.6. Esse foi eu assisti seu vídeo lá, eu sei que foi um ponto interessante, né? Que todos os veganos comiam, ou quase todos comiam menos proteína do que 1.6, né? Mas os onívoros também. Ah, os onívoros é? também? Todos. Olha só. Todos. A galera come muito carbo, né? Os veganos comiam 0,9, os onívoros comiam 1 e 1. Tá? Não é tanta diferença até. Não. Todo mundo precisava chegar a 1.6. Ninguém. Tá? Então todo mundo recebeu o suplemento. Onívoros, suplemento de proteína isolada absorvida do leite, o tal do whey. Veganos, proteína isolada da soja. Tá? Então mantive aqui fonte 100% vegetal das proteínas, aqui ficou 80% animal no outro grupo. 1.6 para todo mundo. Treinaram com a gente, 12 semanas treinando, avaliamos esses caras em vários níveis. Um nível mais macroscópico, então a gente observou massa magra nesses caras, não é massa muscular, é massa magra por meio do DEXA. A gente olhou para massa muscular. Por meio do quê? DEXA. Aquele não exame sei. que faz densitometria óssea, Ah, tá. sabe? Também Tá. faz massa magra. Vimos massa muscular por imagem, ultrassom, então a gente tira uma foto do músculo e olha a área de secção transversa dele. E vimos a área da fibra muscular. A gente tirou um tequinho do músculo com biópsia, estamos usando o sujeito. Biópsia é maravilhoso, né? É bom. É, muito legal. É bom de fazer, né? De receber, não. Normalmente a gente fala que o pesquisador que quer submeter os seus sujeitos a isso tem que passar pelo processo. Pra não- Bom, você vê muito estudo que o cara, ele mesmo é sujeito. A primeira vez que a gente fez lá no nosso laboratório foi em mim, em 2005. Então você passou pela... E aí, como foi? Conta pra gente. Não é gostoso, mas não dói. Falar que dói é mentira, falar que é gostoso é mentira também. Explica pras pessoas como é que faz a biópsia muscular. Você agulha isso aqui, ó, uma caneta Bic. Mas você põe anestesia, né, na pele. Então você sente a picadinha da anestesia, depois você não sente mais nada. Mas você sente... É um furão desse tamanho? Não. Você faz um furinho de meio centímetro Tá. com bisturi. Um rasguinho de meio centímetro que nem ponto dá depois. Só que a agulha é grossa. A agulha é mais ou menos isso aqui. Aí você põe isso aqui assim, ó. Mais ou menos 2 centímetros pra dentro. E aí tira um tequinho do músculo. Tira um grãozinho de arroz. É isso. Então parece super traumático. Invasivo. Mas não dói. É que você tem a sensação assim, como você tá anestesiado, mas você sente o cara mexer, é aflição. ruinzinho, sabe? É meio... Então não dói tanto assim, porque Não, sempre não dói. tive medo de fazer Não dói, estudo não. com isso. Mas, de novo, não é gostoso. É tipo suco de beterraba. Não é Não o de atum. não O é de tão atum Puta, ruim, não, de atum ainda não superei. Mas também não é superei. gostoso. E aí, nessa biópsia, você olha a área da fibra, porque você põe no microscópio que você consegue medir a área da fibra. Então, a gente tinha vários níveis de análise. O que a gente viu no final era o seguinte, se você atender a demanda proteica, tanto fez a fonte, todo mundo ganhou o mesmo tanto de massa muscular, independente do método de análise que a gente usou. Então, o difícil é você chegar Na quantidade na ideal. quantidade. Mais uma vez lá, Eu ouvi você falando bastante disso, porque se não for suplementando é complicado, né? O Porque vai ter que alimento comer assim, né? muito mais e às vezes se extrapola a quantidade calórica, né? Então, esse é um ponto. As dietas veganas, usualmente, elas são menos calóricas que as onívoras. Por quê? Os alimentos de origem vegetal, eles são menos densos em caloria e em proteína, né? Então, se você quiser chegar numa quantidade proteica muito alta, você tem que comer muito alimento. Mas aí sobe tudo junto, né? Sim. Então, esse é o problema. Mas tem muita gente desenvolvendo soluções interessantes de receita, sei lá, de formas de você combinar alimentos e tal, que deem conta de você ter, usando o alimento, soluções interessantes para você aumentar o aporte proteico. Tem alguns alimentos gostosos até, eu experimentei porque me interessou. Tipo qual? Tipo tempê. Você já ouviu falar em tempê? Não. Cara, eu não sabia o que era. E eu olhei e falei, nossa, é feio isso. Mas é gostoso. Que É um fermentado de soja que tem uma textura assim mais interessante. Você consegue... Eu gosto de cozinhar, então eu consigo manipular isso legal. Você consegue temperar e fazer
coisas interessantes com ele. E tem uma densidade proteína, assim, muito parecida com carne. Olha, Em 100 mas gramas usa você como? tem... Não, você não come o bagulho Você puro. pode grelhar, você pode assar, você pode empanar, você pode... Ah, legal. E é uma solução super interessante, nutritiva, não é um suplemento, é um alimento. A soja dá uma salvada na dieta deles, assim, né? Nesse Soja, ponto de ter bastante proteína, né? Ah, uma dúvida. Por muito tempo se falou que consumir soja poderia aumentar. Estrógeno. Exato. Café feminilizado. Exato. Mas para as mulheres, falar, aumenta o risco de câncer, de mama, Pra mulher da câncer e o homem vai ficar tetas. Isso é mais ou menos como dizer que você vai virar jacaré tomando vacina. Tomando a vacina. Tá ali, ó. Tá, mesmo. E é foda que por muito tempo se falava. Sim. Professor, talvez seja... Vamos ver se essa... Tem algum problema? Tem alguma... Por exemplo, tem deficiência de ferro, tem deficiência de creatina. Tem algum problema na dieta vegana a longo e médio prazo, sabido? Cara, eu não tenho, de novo, nenhum conflito de interesse em discutir esse assunto. Mas as pessoas não gostam quando eu falo isso. Mas o que precisa é separar o fígado da razão quando você discute essas coisas. Como profissional da saúde, o nutricionista não pode usar a emoção para defender os seus pontos. É fato que a dieta vegana vai precisar de alguns ajustes específicos. Só que os caras usam de um argumento péssimo, que aqui... Eu ia falar mais polêmica aqui, acho melhor. Por favor, Fala a gente polêmica, quer- mas não tem nada a ver com nutrição. Mas nós precisamos de polêmica. É aquele argumento meio polarizado das coisas, né? Então, do tipo que você, ao invés de você reconhecer a limitação do que você está propondo, você aponta o defeito do outro, sabe? Mas onívoro também tem deficiência de B12. O onívoro tem deficiência de B12 por outros motivos. O vegano tem por princípio, porque na dieta dele não tem B12. O que não é nenhum problema, basta você suplementar e acabou. Mas isso não é um ponto. O argumento péssimo é você falar, mas o onívoro também tem. E daí? Não quer dizer que tá você falando- não É o precisa filho corrigir que fez a uma sua. árvore, mas ele também roubou não sei o que, mano. É exatamente isso. Não quer dizer que você não precise corrigir a sua. Né? Então, pensando em dietas onívoras, há algumas correções que são obrigatórias. B12 é uma delas. No geral, dietas veganas tendem a ser, se bem ajustada, infinitamente mais saudável que dietas onívoras. E a literatura é razoável nesse sentido, em mostrar que tem benefício sim numa dieta plant-based. O pra problema vários é aspectos. quando a pessoa não tem nenhum tipo de informação, né? Esse E é aí, o ponto central, porque você pode ser vegano comendo batata frita e tomando Coca-Cola, né? Isso é um vegano bosta. Daí você não bate proteína nenhuma. Você não bate nada, você bate a você cabeça na vai parede. ver, Mas assim, pode, né? Você classifica. Seria vegano. Você classifica. Isso. Talvez o vegano não, porque você tem o conceito do estilo de vida como um Sim, todo. sim. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. a gente está extrapolando para fazer um ponto. Então, há dietas veganas e dietas veganas, assim como há dietas onívoras. Né? Puta. Então, uma dieta Sim. vegana bem concebida é espetacular. Do ponto de vista de saúde, eu diria que é muito difícil de ser batida quando você compara com outras dietas. Comparando com o quê? Por exemplo, esses alimentos mais cancerígenos, como as pessoas falam. Por exemplo, já tem um conjunto de evidências bem razoável para a gente não recomendar o consumo de carne embutida, por exemplo. Puta, carne embutida Os nitritos e nitratos, alguma coisa assim. Não é só né? por isso, né? Por causa dos compostos carcinogênicos mesmo. A qualidade disso é péssima. Mas a gente está péssima. comparando com o embutido, né? A gente não está falando necessariamente da proteína animal, né? Isso, mas há também a sugestão de que em volumes excessivos, esse é menos, o grau de evidência é menor. Em volumes excessivos também pode ser prejudicial, mesmo que não embutido. Mas aí já é bem mais controverso. Eu também não suporto essa afirmação ainda, porque não tem base forte para isso. Mas, de novo, no geral, as dietas veganas são excelentes se muito bem concebidas. Para ser muito bem concebida, você vai precisar de um suporte profissional. Porque vai requerer ajuste, vai requerer investigação, vai requerer sugestão, vai requerer alternativas de
receitas e tal. E, assim como os onívoros usam suplemento, Vai ter que o que ter uma vegano também use. suplementação. Qual o problema? Sim. Que aí também é o onívoro sendo um pé no saco. Aí fala assim, mas esqueci. tá vendo? O cara tem que suplementar. Cara, Você sacode também aquela toma. bosta Exato. daquela coqueteleira todo dia Sim. na academia. Por que, que o outro cara não pode? Porque ele é vegano? Pode também, e tá tudo bem, né? Então são argumentos péssimos dos dois lados, mas no geral as dietas plant-based têm um potencial assim para serem mais saudáveis assim muito, muito forte. E, resumindo, você pode ser atleta e vegano. Pode. O argumento péssimo daquele videozinho escroto, que Nem falei. não falaremos o nome, Não, não para que assistam. nenhuma maldição não caia sobre nós. O argumento péssimo é você querer convencer as pessoas de que é melhor ser vegano. Porra, cara, mas você viu a dieta do que você tá comparando? Só come lixo. Você tá comparando o lixo com o Éden. Aí você fala, caraca, né? De novo, você pode ter uma dieta onívora super saudável, completa, adequada e não sei o quê, e você vai falar que um atleta vegano vai ser superior a esse. Da onde você tirou isso? Esses documentários fazem mais mal do que bem. Muito Ah, mal. mas é a época que a gente tudo vive, né? encomendado, É o que a gente vive. Porque aí você vê que o documentário é totalmente forjado, totalmente especulativo, assim, exagerado, e as pessoas ficam irritadas. Então, mas usar isso E é a como- polarização que a gente Então, fala, que a gente vive. Mas o ponto ruim é o vegano querer usar esse documentário como argumento, né? É a pior ideia, porque os argumentos que eles usam no documentário são, assim, para qualquer um que entende do assunto, fala, é vergonhoso, é vergonha alheia. E a gente não quer argumento, né? A gente quer indícios O científicos. senhor falou B12, ferro também? As pessoas falavam muito de ferro, né? Ele falou, tá, mas... Ferro também, mas ferro é mais fácil de você corrigir numa dieta vegana. O B12 não tem jeito, o B12 tem que suplementar.